Senhor Presidente do Conselho de Direitos Humanos, Senhora Alta Comissária Adjunta das Nações Unidas para os Direitos Humanos, caras e caros colegas, minhas senhoras e meus senhores. É para mim um grande privilégio representar Portugal no Conselho de Direitos Humanos. Fazê-lo em português, património comum de quase 300 milhões de pessoas em todo o mundo, é uma honra adicional. A defesa do multilinguismo é uma prioridade constante na ação externa de Portugal. Senhor Presidente, ao abrir quero dirigir uma palavra de condolências e de solidariedade à Turquia e à Síria pelo sofrimento causado pelo recente terremoto. Quero também felicitá-lo pela sua eleição. Felicito igualmente Volker Turk pela sua nomeação como Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos. A ambos garanto que poderão continuar a contar com o pleno apoio de Portugal aos vossos mandatos e com a nossa inteira colaboração para promover nas Nações Unidas e na nossa ação externa todos os direitos humanos. Senhor Presidente, celebramos este ano um conjunto importante de aniversários. 75 anos envolvidos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e 30 anos após a Declaração e Programa de Ação de Viena, afigura-se-nos hoje pertinente de recordar alguns dos princípios vertidos para esses documentos fundacionais. Recordar que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Recordar as ocasiões em que o desprezo pelos direitos humanos resultou em barbárie, que ainda hoje ofende a consciência coletiva da humanidade. Recordar a indivisibilidade e interdependência de todos os direitos humanos, sejam civis, culturais, económicos, políticos ou sociais. Recordar que cabe aos Estados a obrigação tripla de respeitar, proteger e realizar os direitos humanos. Estas não podem ser meras palavras ocas. Importa redescobrir o potencial transformador destes documentos que nos orientam. Importa reavivar o espírito que levou à sua adoção. Importa reanimar a letra dos seus artigos. São muitos os desafios com que nos confrontamos em 2023. Ao meu continente, a Europa, regressou o temível espectro da guerra, ilegal, injustificada e brutal, por decisão exclusiva da Rússia, cuja inequívoca condenação nunca é demais repetir. Por todo o mundo, na Ásia como em África, passando pelo Médio Oriente, graçam conflitos armados, distúrbios, crispação e violações e abusos de direitos humanos. Assistimos, com muita preocupação, a grandes retrocessos e a persistentes violações dos direitos humanos das mulheres e das meninas. Assistimos a processos de erosão democrática, de desinformação, assistimos à ameaça contínua do terrorismo, à persistente chaga da discriminação, do ódio, do racismo e da xenofobia. São flagelos que testam a solidez e coesão das nossas comunidades. Senhor Presidente, Portugal acredita que a resposta reside em colocar o respeito pelos direitos humanos no centro da nossa ação governativa e das nossas políticas públicas. Simultaneamente, precisamos que elas garantam e se norteiem pelos princípios fundacionais dos direitos humanos, como o respeito pela dignidade humana, pela igualdade e não discriminação, pela liberdade e pelo direito de participação. E como nenhum Estado age de modo isolado, como os direitos humanos são por natureza universais, a aposta essencial por que nos devemos bater é aquela que pretende imprimir novo fulgor ao multilateralismo, com a Organização das Nações Unidas no seu cerne. É por isso que Portugal apoia sem reservas o trabalho do Secretário-Geral das Nações Unidas, seja através da nossa agenda em comum ou do apelo à ação para os direitos humanos, verdadeiros roteiros para a defesa do sistema multilateral. Defendemos também uma ONU paritária, na qual os seus 3 pilares disponham de igual importância e de recursos. Não há paz e segurança sem direitos humanos, e sem direitos humanos não existe desenvolvimento sustentável. Defendemos, assim, que este Conselho seja elevado ao órgão principal das Nações Unidas e que os trabalhos que aqui se desenvolvem
prossigam de mãos dadas com as iniciativas do Conselho de Segurança. Fazer face aos desafios globais passa necessariamente pelo reforço do sistema internacional de proteção dos direitos humanos. Precisamos de um sistema eficaz que previna violações e abusos de direitos humanos e que, quando estes ocorram, assegure responsabilização para os que os perpetram. Precisamos de um sistema independente que salvaguarde a autonomia do Alto Comissário e do seu escritório. De um sistema que continue a fortalecer os órgãos dos tratados, bem como este Conselho e os seus vários mecanismos, desde a revisão periódica universal ao sistema de procedimentos especiais. Precisamos de um sistema aberto e dialogante que inclua os atores da sociedade civil e proteja defensores de direitos humanos de represálias. Sr. Presidente, Portugal não se esquivará a este esforço de robustecer o sistema multilateral de direitos humanos, participando ativamente nele. Continuaremos aqui em Genebra a liderar o grupo de amigos sobre os mecanismos nacionais de implementação, reporte e seguimento das obrigações e das recomendações internacionais de direitos humanos. Dentro de dias apresentaremos neste Conselho, como fazemos já desde a década de 80, uma resolução sobre a realização em todos os países dos direitos económicos, sociais e culturais. Apresentaremos também, juntamente com o Brasil, uma resolução sobre saúde mental e direitos humanos. E em junho apresentaremos uma resolução sobre o direito à educação. Orgulhamo-nos, nos últimos anos, termos sido dos maiores contribuintes para o fundo fiduciário que permite a participação de pequenos Estados insulares em desenvolvimento e de países menos desenvolvidos neste Conselho. Prosseguiremos ainda esforços em outras áreas que consideramos prioritárias: a abolição da pena de morte, a promoção da igualdade de género, o combate ao racismo, a proteção dos direitos humanos dos jovens e dos migrantes, a consagração de uma abordagem baseada nos direitos humanos ao VIH-Sida, bem como a política de drogas, a implementação do direito ao ambiente ou a responsabilidade das empresas em matéria de direitos humanos. Sr. Presidente, nestes tempos de grandes fluxos populacionais, garantir os direitos humanos dos migrantes é uma obrigação que não descuramos, até porque fomos dos primeiros países a aprovar um plano de implementação do Pacto Global das Migrações. O modelo One Stop Shop dos nossos Centros Nacionais e Locais de Apoio à Integração de Migrantes, que recebem todos os migrantes independentemente do seu estatuto jurídico, tem sido considerado uma boa prática a nível internacional. Orgulhamo-nos de ser um dos países que menos diferenciam nacionais de migrantes em termos de proteção social, de acesso à saúde e de educação. Tendo este compromisso interno como alicerce e um trabalho realizado de forma exemplar ao longo do primeiro mandato, Portugal encontra-se plenamente empenhado e confiante na reeleição de António Vitorino ainda este ano para um segundo mandato como Diretor-Geral da Organização Internacional para as Migrações. Sr. Presidente, eu termino aqui deixando hoje um apelo. Procuremos reforçar o diálogo e apostar na cooperação com a abertura necessária às críticas construtivas dos nossos pares. Firmemente alicerçados nesse sistema multilateral de direitos humanos, combatamos juntos as desigualdades, lutemos sem tréguas contra a discriminação, respeitemos todos os direitos humanos de todos. Muito obrigado.